Então vamos lá. Leia o Livro dos Espíritos. Estude o Livro dos Espíritos. Mas hoje nós vamos só verificar conhecimentos. Para isso eu uso o Livro dos Espíritos estruturado, adaptado à internet. Então, não faço propriamente as perguntas e a leitura das respostas. Eu comento o assunto de cada pergunta. Vamos antes fazer uma revisão. A revisão do que nós fizemos na primeira quarta-feira do mês passado. Aliás, primeira. Sobre a alma. Tudo gira em torno da questão das palavras espírito e alma. Qual a causa da dúvida quanto aos espíritos? Leia. A ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Tem gente que pensa que espírito é isso aí. Fantasma, né? Fantasma, uma assombração. Eu já comi disso. Muito bem. E a alma? O que é a alma? Um espírito encarnado. Olha, para compreender isso facilmente, aí tem a imagem de espíritos que não têm corpo físico. E a alma é um espírito que tem um corpo físico, ele está encarnado. Fácil de entender, né? Muito bem. O laço da ligação alma-corpo é o conjunto da que a gente está vendo aí. É esse corpo espiritual, a alma propriamente dita, que é o centro de forças, que no Livro dos Espíritos é descrito como um foco de luz para a nossa compreensão, e essa linha que liga o corpo espiritual ou o perispírito ao corpo físico. As três partes essenciais do homem: o corpo físico, a alma e o perispírito, que é o corpo espiritual, que é o laço, que une a alma ao corpo físico. Está fácil de entender? Tá. Quer comentar? Não. Então vamos. Materialismo, comentário de Kardec. Se tudo se contivesse nas propriedades da matéria, aí nós temos a imagem do homem. Ele tem duas partes, o ser material e o ser moral. Né? Se tudo se contivesse nas propriedades da matéria, o que aconteceria? Não haveria um ser moral. Está aí, apagado. O ser moral é o que continua a vida, ele sobe para o plano espiritual. E o ser material desce para ser absorvido pelas energias da Terra. Não só o corpo vital, como o corpo físico. Não é? São absorvidos pelas energias da natureza. E, consequentemente, o bem e o mal nada significariam. Os homens se entredevorariam. Que é o que acontece muito hoje, né? Porque são materialistas. O terror do abismo danado. Há de ser horrível não ter nada para acreditar, né? Para pensar. Pensar que tudo acaba no pó. A perda da individualidade e o nada. A pessoa não vai mais existir. É uma coisa horrível. Né? Muito pobre. Hein? No Espiritismo, a realidade do futuro. Bom, hoje o assunto é esse aí. A alma após subtítulos, a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Muito bem, então vamos lá. A alma após a morte. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é,
volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Está desligado, né, do corpo físico. Volta Desliga-se. a se chamar, em vez de alma, espírito. Alma é quando estava ligado, espírito desligado. Comentar. A conservação da individualidade da alma, relativa a comportamento e personalidade. Você acha que quando a alma não está mais ligada ao corpo, é a alma após a morte, aí a gente está vendo no título, ela tem o mesmo comportamento e a mesma personalidade? É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. Não vira santo só porque desencarnou. Não vira santo e nem demônio. Né? Ela vira o que ela é. Nós somos o que fomos quando a gente passa para o outro lado da vida espiritual. A comprovação material da individualidade da alma. Como é que se comprova materialmente a individualidade da alma? Está aí. Está aí. Tem coisa mais material do que os corpos? Né? O perispírito, né? É. O corpo físico, quando estava encarnado. E o corpo espiritual, ou o perispírito, quando estava desencarnado. Isso comprova a individualidade da alma, disseram os espíritos a Allan Kardec. Tem corpo, sim, continua corpóreo. As posses da alma, depois que ela sai do corpo e vai para o mundo espiritual, não é? São as suas lembranças e os seus desejos. De que natureza são essas lembranças e desejos da alma cujo corpo morreu? Da sua personalidade, do seu jeito de ser. Exatamente. É o que ela vivenciou, é o que ela desejou, é o que ela fez de utilização da sua vida. Ela continua um processo que é uma continuidade natural de lembranças e desejos no mundo espiritual. Daí a importância de cultivarmos o quê? Bons sentimentos, boas ligações. Isso mesmo. Para levar para o mundo espiritual. Né? Que a vida lá é a vida, vamos dizer, a vida que continua, é a vida verdadeira, né? Que não morre. O significado de retornar ao todo universal. Tem gente que gosta disso, e Kardec perguntou aos espíritos, né? Tem duas opções, como gotas no oceano e como conjunto de almas e mundos sendo Deus. E é a ideia do panteísmo. Qual que você prefere? Olha, eu não prefiro nenhuma. Claro. Eu prefiro a ideia de que eu continuo como eu sou, com a minha personalidade, para continuar o meu progresso. Imagina virar uma espécie de gotas no oceano. Quer dizer, misturado, ninguém sabe quem é. Né? E de forma assemelhada, não é? A questão do panteísmo também dá uma ideia semelhante, né? Nas duas perde-se a individualidade. Perde a individualidade. Passa a ser um conjunto. Exatamente. Não é a ideia espírita da vida espiritual. A ideia da vida espírita é a individualidade. A personalidade individual de cada um. Através da continuação da vida. A prova da individualidade da alma depois da morte. Está aí. Comenta. Nos processos de materialização, né?
os processos da incorporação, da mediunidade, através de diversas formas de mediunidade, vidência, e muitas pessoas, até ignorando a doutrina espírita, têm vidência, veem espíritos, não sabem como, nem estão vendo, mas veem. Tem gente que não vê, mas tem medo, né? Tem. Ela é uma prova de que existe, ó, vai. É. Como é que a pessoa vai ter medo do que não existe, ó, vai? É. E só o Chico Xavier já escreveu mais de 530 livros, né, estão dizendo por aí na internet. O significado de vida eterna e de felicidade eterna, aplicado aos espíritos em geral e aos espíritos puros. Há uma diferença, né? De vida eterna para os espíritos em geral e para os espíritos puros. Da mesma forma, a questão da felicidade. Comenta aí, vai. Todos nós, independente do que fomos, teremos vida eterna. Mas a felicidade eterna, ela só chegará quando já formos espíritos puros. Exatamente. Porque espírito puro não reencarna para morrer, para desencarnar, para perder, para esquecer o passado e etc. Né? Ele já está isento do mal. Ninguém pode ter felicidade eterna cultivando o mal. Cultivando o mal, etc. Então, é isso. Não é uma questão difícil da gente raciocinar sobre ela. Separação da alma e do corpo. É dolorosa? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. E nós temos medo danado da morte, né? Não precisava, né? É mais como um sono, né? Como dormir. É. Interessante isso. O modo de separar a alma do corpo está aí. É cortar o laço que prende a alma ao corpo. Não é? E ela sai com o corpo espiritual. Essa imagem aí mostra muito bem, cortando ali, ó. O tempo de separação da alma e do corpo. Isso varia, né? Varia de pessoa para pessoa. Depende de muitos fatores. Se a pessoa é muito ligada à vida material, ela dificulta mais. A forma como ela desencarna, se ela desencarna abruptamente, com muita saúde, pode dificultar a vitalidade aí, pode dificultar essa separação. Ou seja, não é igual para todo mundo. Varia de pessoa para pessoa. Varia muito. A separação é a vida orgânica. Exemplo, pode bater o coração sem a presença da alma durante um certo tempo? Sim. Sim, pode. Por isso mesmo é que a medicina considera a morte uma morte cerebral. Não é? O coração às vezes está batendo, mas já não existe mais propriamente a vida. Muito bem. Então, vamos para outra. Os sentimentos da alma na separação. Sentimento dos laços que aprendem ao corpo, da visão do futuro e o gozo antecipado do estado de espírito. Comenta. Os sentimentos da alma. Se ela se preparou para o fato, né? Ela vai ter um gozo antecipado do estado de espírito, né? Ela vai sentir e vai até colaborar, ela tem confiança em Deus, ela ora, ela cria
uma vibração especial para esse momento. Ela vai ser amparada pelos amigos do mundo espiritual, parentes, pai, mãe, pessoas que a amam e que podem auxiliá-la. Muito bem. Mas, caso contrário, será mais difícil, né? Quem cultivou as ideias materialistas e os vícios e as imperfeições humanas, o prazer, né, vai ter mais dificuldade. É o que os espíritos disseram. O exemplo da lagarta. Os espíritos gostaram da proposta que Kardec fez, não é? Exemplificando, você não gosta de lagarta, deixa que eu comento. Viu? É assim, a lagarta, ela vai caminhando aí com as imagens, conforme vocês veem, até formar uma pupa ou crisálida que fica de pendurada, é um bom ponto, com uma espécie de casca externa. E aí, depois disso, ela aqui dentro faz a estólise, quer dizer, perde aquele contexto anterior completamente e fica numa espécie, vamos dizer assim, caminhando como um líquido que vai se recompor, né, até formar novamente, dentro desse casulo, a lagarta que quebra o casulo e sai. Muito bem. Borboleta. Exatamente, a borboleta. Vira borboleta. André Luiz comenta isso, né, com as transformações da criatura humana, como se plasma o corpo espiritual na desencarnação. Está no capítulo 11 do livro Evolução em Dois Mundos, que foi recebido esse capítulo por Valdo Vieira até, né? E aí ele faz uma série de explicações que eu só mostro aqui para vocês terem ideia. Até André Luiz usou o mesmo exemplo da lagarta, né? E ele fala uma porção de coisas interessantes nesse capítulo 11 a respeito da formação do corpo espiritual, seguindo esse mecanismo da estólise, que é aquela decomposição dentro do casulo, e da histogênese, que é a formação do corpo espiritual, viu? Então, só para vocês terem uma ideia de que isso foi desenvolvido, né, com mais detalhes por André Luiz. Vamos ver agora a separação da alma e do corpo. As sensações do primeiro momento, a continuação, né? Vergonha ou alívio? Mais provável que seja alívio. Para todo mundo? Não. Para aqueles que não têm uma culpa grande com relação à vida que levaram, né? Quem levou uma vida culpada, com erros graves, sentirá uma grande vergonha, né? Porque lá não tem corpo que esconda, porque o corpo espiritual é diferente, sabe? Dizem os espíritos, e a gente não compreende muito bem ainda, né? Que apresenta com facilidade aquilo que nós somos realmente, né? E o que pensamos e sentimos. Mas é alívio para aqueles que cumpriram o seu dever, que trabalharam na área da família, né? No seu trabalho. As suas obrigações. Suas obrigações, né? Com o mundo, com os empregos, fazendo a sua parte na estrutura da sociedade corretamente, se desencarnam depois de uma vida de labutas, é alívio. Que a vida no mundo espiritual não é tão pesada como aqui, nesse sentido, do encargo, de carregar um corpo material, de se transportar desse jeito que nós fazemos, com esse sacrifício todo, etc. Os reencontros imediatos. Comenta. Esses reencontros serão sempre dos familiares, amigos que estiverem em condição de estarem ali.
é muito natural que os pais, né, a mãe especialmente, as mães têm uma ligação profunda com seus filhos, que elas venham a receber, né, nesse momento do desencarne. Isso acontece para todo mundo? Em regra geral, mas não para todo mundo, porque mesmo aqueles que andaram errado, às vezes as mães vêm recebê-los, mas não pode se apresentar, eles não haverão. Mas estão de longe auxiliando. É o caso do André Luiz, né? O pai, a mãe ficou auxiliando de longe. De longe, 8 anos. Nem sempre é possível. Reencontrar com ele lá no nosso lar, quando ele já estava recuperado. Tudo. A verdade é que não tem ninguém que não tenha alguém que o ame. Que o ame. Nós todos temos amigos, mas às vezes os erros muito grandes nos afastam da possibilidade de uma relativa paz, né? De um merecimento qualquer. É preciso pensar em tudo. Na morte violenta, a separação da alma e a sensação da vida. Comenta. Na morte violenta, por exemplo, dos acidentes, a morte aí é abrupta, o corpo espiritual vai se separar abruptamente do corpo físico. Aí, se ele é amparado pelos bons espíritos, ele sai com tranquilidade. Mas, se não, ele vai ficar ligado ao corpo por algum tempo, até que essa energia, vitalidade se desgaste para ele se libertar. O que faz essa diferença? É o comportamento moral, é a moral. A moral, a vida moral. A vida moral da criatura. A consciência de si mesmo, ou perturbação. Nós vamos ver, a outra pergunta já descreve melhor e é uma continuação. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Tem. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Mas ela tem consciência de que é ela. Eu entendi assim. Ela tem consciência de que é ela, que ela está viva. Mas ela fica perturbada pela falta de preparação espiritual. Os espíritos disseram que é uma dificuldade da consciência de si mesmo. Como falta de despertamento. Como se o sono, né, estivesse num sono ainda, sem tomar consciência da realidade. Comentário. O tempo da perturbação e elevação do espírito. Você já, em parte, já comentou, né? O tempo da perturbação e o conhecimento espírita. Aí o conhecimento espírita ajuda alguma coisa? Só você saber da existência do mundo após a morte, de que você é eterno, de que você não morrerá, isso tudo muda quando você desencarnar, você vai tomar consciência imediata de todos esses fatos, você vai saber que, poxa, eu estou aqui, eu sou vivo, eu não morri, eu continuo. Depois, no mundo espiritual, o pensamento tem propriedades extensas, né? E a pessoa ter conhecimentos é como abrir portas que ficam fechadas para quem não tem os conhecimentos. Exatamente. Né? São conquistas, por isso o estudo é importante, por isso estar ligado, por exemplo, às perguntas e às respostas do Livro dos Espíritos, abre um caminho imenso
para a nossa mente vivenciar o mundo espiritual com tranquilidade, né? Com mais tranquilidade. Kardec resume: perturbação. Minutos, meses ou anos. As variações: não acreditar estar morto, assistir ao próprio enterro. Isso acontece, né? Separação nas mortes coletivas, etc. As mortes coletivas não são iguais para todos. Os corpos morrem igualmente. Quando um avião cai, todo mundo morre no mesmo momento, mas a separação do corpo segue aquelas regras do espírito que teve uma vida mais ligada à espiritualidade, a pensamentos com Deus, à oração, à confiança na vida eterna, etc. Isso tudo faz diferença nesses momentos, disseram os espíritos. A missão do espiritismo é destruir o materialismo. É pouca, hein? É muita coisa. Você acha que o mundo tem muito materialismo? Acho, até pelo próprio comodismo. Nem sempre é por uma questão filosófica que a pessoa se diz materialista. É por uma questão de comodismo, para que ele não tenha que pensar no futuro, que ele não tenha que pensar em Deus, para que ele não tenha que fazer mudanças. Se ele adota que é materialista, ele pode ficar como está prazerosamente. Mas ele não sabe o que espera ele, né? As dificuldades futuras por causa desse estado de alma, né? Desse esquecimento daquilo que Jesus veio fazer na Terra, abrir a mente da humanidade para as realidades da importância do mundo moral, do mundo espiritual, da vida que continua, da vida que é eterna e que não acaba com esse corpo aqui no planeta. Olha aí. E mostrar a realidade da vida espiritual, tá aí. É a missão do Espiritismo. É isso, meus irmãos.